Conforme prometido, estamos postando hoje um novo vídeo sobre o coronavírus, sobre esse novo coronavírus, né, Covid-19. E de novo, Leonel e eu, né, conversando com algumas perguntas e respostas bem interessantes. Fique aqui, fique bem. Três entre 4 brasileiros dependem do sistema público de saúde para poder se tratar no Brasil. Você está falando aí de um cenário onde os hospitais estão sobrecarregados, onde os leitos não são suficientes, onde os aparelhos necessários para o combate ao vírus não são suficientes. Só um detalhe, isso só em todo mundo, tá? Não, em todo mundo, sim. E digo assim, não só no setor público, como você está se referindo, mas no setor privado também. Vai colapsar se nós não fizermos uma boa prevenção. O setor público brasileiro está preparado para esse tipo de cenário? Nenhum setor de saúde, público ou privado, no mundo está preparado para esse tipo de cenário. Por isso que o mundo está se preocupando em dar uma freada nessa epidemia. Você vê a Itália, por exemplo, que tem uma população bem menor do que a nossa, uma população, a princípio, melhor, né, em termos de níveis socioeconômicos e culturais, mas que está pagando um preço muito elevado por conta de uma sobrecarga do sistema de saúde. Então, independente, né, seja público ou privado, você vê que os Estados Unidos estão tomando as iniciativas, a China, né, um país muito populoso, construiu hospitais em tempo recorde, mas nesse momento a gente precisa se preocupar com a prevenção. Então, nesse momento, as pessoas têm que ir na clínica da família, por exemplo. A clínica da família tem que estar bem estruturada. Eu lamento profundamente o fato de, no município do Rio de Janeiro, ter sido, retrocedeu muito nesse aspecto, porque boa parte das pessoas deveriam estar em casa, sendo cuidadas em casa e, no máximo, recebendo uma visita do agente de saúde com uma certa distância para que ele não adoeça, mas que ele permanecesse em casa. Então, esse momento, esse coronavírus, é muito mais algo para a estratégia da saúde da família do que para um hospital terciário e quaternário, terciário. Então, a gente consegue resolver boa parte nesse setor. O ideal é que você evite os casos graves, e a forma de evitar os casos graves é diminuindo o número de enfermos. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, gravando Fique Bem. Existe algum hospital de referência hoje? Podemos falar nisso? Hospitais de referência aqui no Rio, São Paulo, Brasil? Não, existem hospitais de referência, mas que não tem número de leitos suficiente para atender caso a população não faça parte dela, fazendo uma contenção da disseminação desse vírus. Então, assim, é uma iniciativa, né, essa de cada um cuidar de si e evitando a transmissão, fundamental, não só para si próprio, mas para um parente, né? E se a gente não fizer nada, certamente vai ter parente muito próximo nosso evoluindo para óbito. Eu não quero que você perca um paciente, um ente querido, eu também não quero perder. E aí, cada um faz a sua parte e dá uma freada, ou a gente vai ficar contabilizando dor, sofrimento e morte, que seria evitado se cada um fizesse a sua parte. Então, faça a sua parte, por favor, por você, por mim, por todos nós. O coronavírus, ele fica incubado durante 14, 15 dias? Isso foi falado inicialmente, né? Hoje se observa um tempo de incubação menor, onde você tem 3 a 5 dias, com pico em 4, então, portanto, 7 dias seria, a princípio... Ele fica incubado, ele não se manifesta. Assim, período de incubação, você se contaminou, depois de 3, 4, 5 dias você começa vai a manifestar apresentar o golpe, né? O sinal de sindoma. O 14 dias é o excesso de zelo, né? Então é pouco provável, mas pode ocorrer. A medicina é como no amor, nem sempre, nem nunca. E algumas pessoas que venham a se infectar, algumas pessoas não desenvolvem sinais e sintomas. Elas podem manter o vírus, esse vírus se replicar, e eu, ainda que assintomático, pouco provável, mas pode ocorrer, eu transmitir para outras pessoas. Por isso que eu estou assintomático, você está assintomático, mas nós estamos mantendo uma distância segura entre nós. Nós não apertamos a mão em nenhum momento, nem aqui no ar, nem fora. Antes, né? nem fora. Então, assim, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente não sabe quem é o não portador. Digamos que, por alguma razão, eu toquei em você. Eu vou deixar essa minha mão em quarentena, entre aspas, até que eu possa fazer uma boa higiene das mãos. Não vou tocar nos olhos, boca e nariz. Então, eu fiz a minha higiene das mãos, não toquei nada. Então, assim, eu estou mais seguro do que aquela pessoa que saiu tocando em um monte de lugar e manteve a mão, botou a mão no rosto. Esses cuidados são os cuidados que são os mais recomendados para que a gente evite o contágio. Inclusive no dia em que eu e o Léo estivemos numa clínica de vacinação para nos vacinarmos, nós tomamos a pneumocócica lá.
e uma recomendação sua, Sim, inclusive. para as pessoas com mais de 50 anos. Na clínica tem um totem com as instruções para você não se contaminar com a gripe. Que é e o eu vi mesmo, pelo né? totem que é muito antigo e são as mesmas recomendações. Lavar as mãos, não tocar boca, não tocar nariz, não tocar os olhos. Isso realmente é importante e ajuda a evitar o contágio? A vantagem é que para a gripe você tem um antiviral licenciado e a vantagem é que para a gripe você tem vacinação que você faz todos os anos. Né? Mas realmente, e aí é muito mais o toque em superfície contaminada e você se contaminando. Mas tem uma outra que é a transmissão por via aérea. No início falou que esse vírus entrava e caía muito rapidamente. Hoje tem trabalhos mostrando que ele pode ficar aqui, né? Circulando. Eu mesmo falei que ele não era um drone, que ele ia cair, mas já tem trabalhos mostrando que meia hora até 2, 3 horas. Então esse ambiente a céu aberto é bom, o sol ele meio que inibe, né, esse tipo de infecção, de transmissão, porque o calor intenso faz com que ele perca um pouco a sua viabilidade, né? Mas é muito importante a gente manter essa distância. Então, assim, são contatos físicos e contato respiratório, daí a gente manter essa distância. Você também já falou, a gente tem ficado junto aí em vários momentos, né? Não só gravando para o Fique Bem, mas te acompanhando nas emissoras onde você também tem dado entrevistas. E você falou da diferença entre resfriado, gripe e corona. Os sintomas são parecidos. Sim. Na ausência da possibilidade de testar, nós estamos aí com uma crise de kits se anunciando. Quando é que a gente pode olhar e dizer assim, cara, isso é corona? Tem como falar. Assim, você pode ter uma relação epidemiológica. Por exemplo, eu tive contato com um paciente com esse novo coronavírus dentro de casa. E eu apresento um quadro respiratório. Muito provavelmente aquele caso que foi realmente coronavírus, esse segundo caso intradomiciliar, é possível que seja coronavírus, que pode se comportar de diferentes formas, desde de um resfriado bobo, comum, até uma gripe muito forte, podendo culminar com o quadro de pneumonia e morte. Né? Agora assim, fique claro que a gente está gravando esse vídeo no dia, que dia é hoje? Dia 19. Hoje é dia 19 de março. E que daqui a pouco pode ser que a gente mude. Isso é incrível, né, amigo? Acho que essa velocidade é incrível, né? E aí as pessoas podem tomar esse vídeo como sendo absolutamente correto, que uma semana eu posso, olha, voltando atrás acerca daquilo que eu falei. Então, nesse momento, essa é a verdade atual e que pode ser mudada de acordo com o comportamento do vírus. Inclusive, a gente não sabe como é que o vírus vai se comportar num país tropical como o nosso. Não teve nenhum país tropical. Pode ser a mais ou a menos, né? Eu espero que seja menos, porque não é muito praia, né, entre aspas, de vírus respiratório, inclui-se aí o coronavírus, um país tropical como o nosso. Mas daqui a pouco a gente entra nos meses um pouco mais frios e o país tem dimensões continentais, então você tem desde a região sul, que é mais fria, até regiões mais quentes, como o norte e nordeste. Então a gente não sabe realmente como vai se comportar esse vírus. Ou seja, se não dá para saber, com certeza, olhar o cara e dizer, bom, é corona, não dá para saber, você acabou de dizer isso, qualquer sintoma de resfriado, a pessoa já tem que buscar um isolamento? Sim. E aí independe do coronavírus. Independe do coronavírus. Entendeu isso? Porque o vírus, o sincicial respiratório, um parainfluenza, que pode ser leve em você, pode não ser leve no idoso. Esses vírus, tipo sincicial respiratório, o parainfluenza, não costuma causar tanto dano no idoso como esse vai causar, porque a gente já vive com ele há décadas. Então é provável que esse idoso, ainda que tenha baixado a imunidade dele, já tenha tido uma experiência com esse vírus, então há uma resposta imune mais eficiente do que para esse novo coronavírus. Então, assim, realmente tomar muito cuidado por conta da novidade, né? Não só na mídia, mas para nós, seres humanos, em relação a esse novo coronavírus. Esse foi o Fique Bem de hoje, amanhã tem mais. Fique ligado, compartilhe essas informações, inscreva-se no canal, divulgue, ajude, faça a sua parte. Pois é, promovendo educação em saúde que a gente vai reduzir dor, sofrimento e morte. Fica aqui, fique bem.